Olá, pessoal. Bem-vindos a este resumo do sermão de Brett Midor sobre 1 Coríntios capítulo 2, parte da série Através da Bíblia, pregado na Athey-Creek, em Oregon, nos Estados Unidos. Brett abre o coração destacando algo que todos nós percebemos hoje. A discrepância entre visões de mundo está crescendo de forma impressionante. Ele diz que, comparado a 20 ou 30 anos atrás, as diferenças parecem cada vez mais insanas, quase ridículas. E pergunta: como saber quem está certo? Talvez sejamos nós os insanos. Ele lembra que ao longo da história, sempre houve batalhas espirituais extremas, como no tempo de Paulo, quando cristãos eram mortos por crer que Jesus era o Messias ressurreto. Brett explica que a solução não está em debates humanos, mas em caminhar no Espírito Santo, rejeitando a carne e a sabedoria do mundo. Ele revisa 1 Coríntios 1:30, onde Paulo diz que estamos em Cristo, que se tornou nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. É uma chamada urgente para discernir espiritualmente o que está acontecendo ao nosso redor. Brett mergulha fundo na discrepância atual entre visões de mundo, mostrando como Satanás, o pai da mentira, distorce tudo o que Deus criou. Ele dá exemplos chocantes. Deus inventou o sexo, mas o mundo transformou em pornografia. Crianças viraram fardos, mães viraram pessoas que dão à luz. Verdade virou discurso de ódio. Masculinidade virou tóxico. Ele cita Romanos 7,15, onde Paulo confessa sua luta interna. Não faço o que prefiro, mas o que detesto, isso faço. Isso mostra a guerra entre carne e espírito. Em 1 Coríntios 1,30, Paulo lembra que fomos redimidos e colocados em Cristo. Brett observa que, desde a pandemia, parece que o mar se abriu. De um lado, quem crê que homem e mulher são criação de Deus. Do outro, quem defende infinitos gêneros e que homens podem dar à luz. A igreja precisa decidir, seguir a sabedoria do mundo ou a do Espírito Santo. Ele alerta que a sabedoria mundana é pseudo-sabedoria, arrogante, vista em redes sociais e Hollywood, e leva à morte, enquanto o Espírito traz vida e paz. Jesus, em João 16,7, surpreende os discípulos dizendo: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele explica que o Espírito Santo pode habitar em todos os cristãos ao mesmo tempo, algo que o corpo humano de Jesus não conseguia. Em João 16,13, Jesus promete: quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito não fala de si mesmo, mas glorifica Jesus. Brett enfatiza que o foco de Jesus no Espírito Santo não era em manifestações externas, como alguns grupos carismáticos exageram, mas em guiar para a verdade e revelar as coisas profundas de Deus. Ele cita Romanos 8,6, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. E em 1 Coríntios 13,6, o amor verdadeiro se regozija com a verdade. Brett critica frases vazias como amor é amor, mostrando que, sem a verdade bíblica, qualquer coisa pode ser chamada de amor, até o que é pecaminoso e demoníaco. O Espírito Santo é quem nos ajuda a discernir e rejeitar as mentiras do mundo. Paulo, em 1 Coríntios 2, 1-5, declara que chegou em Corinto sem ostentação de linguagem ou sabedoria humana. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele veio em fraqueza, temor e tremor, mas com demonstração do Espírito e de poder, para que a fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Após o fracasso intelectual em Atenas, Paulo aprendeu que o mundo precisa de Cristo crucificado. Em 1 Coríntios 2, 6-8, ele fala de sabedoria entre os maduros, não a deste século, mas a de Deus em mistério. Ele cita Isaías 64,4, que aparece em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Brett aplica isso à igreja de Corinto, que ficou imatura por muito tempo, como bebês que precisam de leite, não de carne sólida. Ele antecipa 1 Coríntios 3, 1-2, onde Paulo diz: eu vos dei leite para beber, não alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Hoje, muitas igrejas precisam crescer da posição de salvos para a maturidade progressiva, buscando a sabedoria divina revelada pelo Espírito. Em 1 Coríntios 2, versículos 10-16, Paulo revela o segredo. Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, para ele são loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Brett explica que o Espírito busca as lacunas no nosso entendimento e as preenche com verdade.
Ele cita João 14, versículo 16 a 17 e 26. O Espírito da Verdade habita em nós, ensina todas as coisas e nos faz lembrar da palavra. Em João 1, versículo 1 e 14, o Verbo era Deus e se fez carne. Brett aplica a Portland, uma cidade de caos, imoralidade e relativismo moral. Política pode ajudar, mas só Jesus crucificado salva almas. Ele avisa: não tente mudar comportamentos antes de levar a salvação. Não limpe o peixe antes de pegá-lo. Ore pelo Espírito ao ler a Bíblia. Peça sabedoria. O homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém, porque fala o que o Espírito revela, alinhado à palavra. Brett conclui exortando a maturidade espiritual. A igreja deve ensinar leite, o Evangelho; carne, verdades profundas; e maná, aplicações diárias. Ele lembra que a fé vem pela pregação da palavra, Romanos 10:17 implícito. Em Mateus 7:11, Jesus diz que o Pai dá boas coisas aos que pedem, incluindo sabedoria do Espírito. Brett critica igrejas americanas que ficam imaturas, presas à sabedoria do mundo. A solução para Portland, para o Brasil, para qualquer lugar, não é só política ou ativismo. É Jesus Cristo e Ele crucificado. Aceite Cristo como Salvador, arrependa-se dos pecados, peça ao Espírito Santo que encha sua vida e revele a verdade. Brett fecha com oração e a bênção aarônica de Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à Igreja. Amém. Se este resumo te edificou, curta, comente, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos bíblicos. Deus te abençoe ricamente.